Bem, vamos lá, deixa eu explicar melhor a parte final, porque ficou um pouco mal entendido, né? Eu tava dizendo que eu cometi o erro de mandar mensagem. Cometi o erro de mandar mensagem no grupo em que a secretária da escola estava. E o que eu disse foi apenas o seguinte: eu falei, eu acho uma falta de consideração da parte deles, porque muitos de nós fomos à escola e gostaríamos de ter entrado, conversado, passado mais um tempo juntos, porém a maioria de nós fomos sem uniforme, fomos desinformados, fomos alguns até sem material e todos fomos mandados embora para casa de novo. E isso eu achei uma falta de consideração, porque, cara, qual que era o problema de abrir apenas uma exceção, apenas um dia, para nós termos mais um momento onde estaríamos juntos, reunidos novamente? Sabe, apenas pensar um pouco na nossa situação, apenas um pouco. Faltou isso, cara, e não era tão difícil. Porém, é toda essa questão, sabe, de negacionismo e... Sabe quando você tá conversando com uma pessoa e ela tem a opinião dela, você tem a sua, e a opinião dela é uma idiotice, é uma burrice. Não necessariamente, mas eu tô usando isso como um exemplo para ficar mais fácil de vocês entenderem. E você tenta convencer aquela pessoa disso, e parece que quanto mais você fala, mais a mente dela se fecha e mais rígida ela se torna. Então, é justamente isso que aconteceu. Os professores, apenas por não aceitarem que entrássemos sem uniforme, sem material, que pegássemos aquele dia apenas pra nos divertir, ao eles tomarem essa decisão como uma primeira, eles não gostariam de ferir o próprio orgulho voltando atrás naquela decisão. E assim, tá tudo bem, eu entendo, acredito que a maioria de nós somos assim por natureza. Não que seja coisa certa se fazer, mas fazer o que, né? É a natureza do ser humano, infelizmente. E a segunda coisa que eu disse foi que eu acho que faltou os professores olharem para si mesmos, olharem para suas ações e questionar o que eles estavam fazendo. Porque realmente, quando você passa a viver no modo automático, você começa a não enxergar certas coisas. Você começa a sua visão começa, parece que, a diminuir. E quanto mais você deixa isso acontecer, mais no automático você vai viver. E isso é engraçado, porque começa entrando numa zona de conforto pra você ver o que acontece. No final das contas, se você não parar pra questionar suas ações, se você não parar pra falar, caraca, isso que eu tô fazendo aqui, eu tenho que parar porque tá errado, você vai continuar se afundando. Eu não sei ainda, e é justamente sobre isso que o meu racional tava falando. Existem coisas em que esse tipo de coisa que eu posso pensar sobre esse assunto. Parar pra pensar o que levou os professores a agir dessa forma. Qual que foi a força motriz que fizeram com que eles parassem de enxergar aquela situação de uma forma um pouco mais empática, de uma forma um pouco mais aberta. Porque, na minha humilde opinião, não seria uma coisa que eu, se estivesse na posição deles, como professor, como secretária, como secretário, como diretor da escola, não seria uma coisa que eu aceitaria, de verdade. Inclusive, se os meus subordinados, no meu caso de ser professor ou diretor, ou secretário ou diretor, tivessem tendo esse tipo de ações, eu iria recriminá-las na hora, porque não é algo que se faça, sabe? Você... Cara, não faz sentido. A partir do momento em que você olha para uma situação que está acontecendo, onde há duas opiniões fortíssimas e completamente diferentes uma da outra, e você percebe que nenhum lado parece que está disposto a entender o lado do outro, você percebe que essa é uma das situações em que não está no seu controle resolver. E a única coisa que te resta é ser extremamente persuasivo e sábio. Porque assim, eu digo isso porque eu até cheguei a comentar com uma colega minha na hora, quando o professor veio conversar comigo, veio me recriminar por um ato, e claro, né, quando eu disse todas aquelas mensagens no grupo, circulou lá na rodinha de professores e eu tava na escola naquele dia. E alguns deles sabiam que eu tava na escola e vieram atrás de mim pra me recriminar por esse ato. Por apenas falar verdades, por apenas dizer uma coisa que tava acontecendo e continuava a acontecer. Sabe, eu falei, a gente tava planejando fazer esse reencontro há um tempo já.
E eu acho que a secretária sabia que tinha um tempo. E ela sabia que o que a gente estava querendo fazer, se é que ela sabia o que a gente estava querendo fazer, ou seja, e no último dia de aula apenas, e não fazer tarefa, apenas conversar, apenas relaxar, momento de lazer, e ela não fez nada, assim, sinceramente. Porque, cara, se ela sabia de tudo isso e ela não fez nada pra resolver toda essa situação, eu não entendo, cara. Eu não entendo o que leva uma pessoa a ver algo de errado acontecer e continuar deixando aquilo acontecer, cara, na frente dela. Porque seria muito simples se ela apenas mandasse uma mensagem para qualquer um de nós que ela achasse que tivesse mais responsabilidade e tentasse resolver isso de forma civil, de forma racional, para ambos entrarem em um acordo e que houvesse um benefício mútuo, entendeu? Para os dois lados. Era simplesmente isso que ela tinha que fazer. E isso, cara, dava pra simplesmente ter sido resolvido ainda hoje. Muitos de nós chegaram na escola 2, 3 horas. A secretária sabia que a gente ia pra escola todo sem uniforme, cara, sei lá, desde manhã, entendeu? Sei lá, desde as 11 horas da manhã. Sabiam até mesmo desde ontem, eu acho. E daria pra resolver ainda. Tocou um alarme meu aqui, a gravação parou, então vou continuar de novo. Bem, então daria pra resolver ainda hoje, cara, sabe? Mas, sei lá, eu ainda tô querendo entender o que leva uma pessoa a ter uma visão tão fechada. E isso é um assunto que me intriga muito, cara. Porque eu sou uma pessoa que tem a mente devidamente aberta. E quando eu vejo esse tipo de situação, costuma não entrar na minha cabeça. É uma das únicas coisas que não entra na minha cabeça, cara. E eu disse que nesse tipo de situação a gente tem que ser muito persuasivo e sábio, porque lidar com esse tipo de situação não é fácil. Porque, como eu disse, os professores, eles tinham uma opinião formada que seria não deixar eles entrar sem uniforme, não sei o que, blá blá blá, e eles teriam que voltar atrás nessa decisão, e isso feriria o orgulho deles, entendeu? Então a gente teria que ser persuasivo e sábio bastante para fazer com que eles mudassem de opinião e sem que tivessem essa sensação de que o orgulho deles seria ferido. Mas, cara, assim, quando o professor veio conversar comigo, eu fiquei como é que fala? Meio pensativo. Foi onde toda a minha mente se abriu naquele momento. Porque quando eu percebi que o professor parou o que estava fazendo pra ir lá na sala e me recriminar por uma verdade que eu tava falando e pra... Não tem lógica, cara. E naquele momento eu parei pra pensar, sabe, eu criei realmente uma espécie de ódio um pouco grande pelos professores. Uma aversão, sério, eu me deu desgosto de toda aquela atitude. Pensar que eles estavam preocupados com o que estávamos falando deles, mas não estávamos preocupados com o que a gente ia fazer. Sabe, cara, era o terceiro ano, era o último ano nosso na escola. E é por isso que às vezes eu prefiro não me preocupar com esse tipo de situação. Porque a partir do momento que eu começo a me preocupar de verdade, esse tipo de coisa acontece, cara. Eu nunca dei muita importância pro fato de ser o último ano da escola, nunca dei importância pra isso. Quando eu passo a dar importância, quando eu passo a querer participar, esse tipo de situação acontece. Vocês percebem o tanto que isso é desestimulante pros alunos, percebem o tanto que é devastador cara, há uma quebra de laços muito grandes. Tiveram professores lá que eu tive aulas com eles desde o sexto ano, professores que eu tive aula com eles desde que voltou a pandemia. E por causa de uma ação como essa, uma ação extremamente egoísta, eu vou embora com uma visão pejorativa deles. Porque eles simplesmente mostraram quem eles realmente eram. As máscaras deles caíram. E, cara, no começo de todo esse pronunciamento, eu disse que essa situação toda tinha me tirado de mim mesmo. E quando eu parei pra pensar nisso, talvez seja por toda a raiva que eu senti. Eu realmente estava fulminando naquele momento a ponto de estar me sentindo à deriva, cara, da minha própria realidade. Eu não tô aqui pra fazer nenhuma espécie de vitimismo, não, como eu disse no começo. Isso aqui é apenas uma visão imparcial e um relato de tudo que aconteceu. Mas, sinceramente, cara, se você, por algum motivo, tá vendo esse vídeo, é adolescente ou ainda é uma criança, ou já passou pela fase adolescente,
talvez tá na faculdade, talvez tá no primeiro ano, talvez tá no nono, talvez tá no jardim 1, mas por algum motivo tá vendo esse vídeo. Cara, saiba que lidar com pessoas é uma das maiores virtudes que você pode se construir. É uma das maiores virtudes que você pode obter e melhorar, entendeu? Na sua vida. Mas sabe que não é fácil. Sabe que não é fácil ter que entender. Cara, como que numa situação... Eu percebia todos os meus colegas extremamente bravos e decepcionados com toda aquela situação. Muitos deles se sentiram abandonados, sabe? Então naquela situação eles diziam que não estavam se sentindo bem-vindos. Tudo bem que a gente não pode levar muito bem em consideração opiniões de adolescentes no geral, embora eu seja um, mas eu falo isso porque eu meio que controlo os meus pensamentos e os meus impulsos, porque a gente realmente tem essa tendência de falar o que vem à mente, de falar coisas que a gente só fala, sei lá, pra ganhar atenção, algo do tipo. Mas ainda assim, cara, vendo toda essa situação e eu não sei o que se passa na cabeça das pessoas pra sabe, realmente, eu acho que eu tô fazendo tudo isso aqui, na verdade, pra aliviar um pouco. Talvez eu ainda não aliviei. Talvez eu ainda vá conversar sobre esse assunto com algumas pessoas pra tentar conseguir entender um pouco melhor. Mas saibam que eu não estou mais preocupado com tudo isso. Eu apenas, talvez, retorne a esse assunto pra conseguir entender o que levou os professores a manterem essa postura tão rígida e tão, eu diria até antiquada, diante de toda a situação. A minha teoria mais forte é que realmente foi uma coisa que feriu o orgulho deles. Talvez o fato de nós, alunos, tentarmos fazer uma coisa pelas costas deles também fizeram com que eles se sentissem abandonados. E, tá vendo? É justamente nesse tipo de situação em que é extremamente difícil a gente passar a enxergar o lado do outro que a gente tem que fazer isso. Porque eu duvido muito que a maioria dos professores param para pensar no nosso lado, e eu falo isso com exceção de uns 2 ou 3, e a maioria dos alunos passaram para pensar no ponto de vista dos professores. Porque numa situação dessa é muito difícil. A gente está literalmente defendendo o nosso orgulho, defendendo quem somos. E parar pra pensar no lado do outro é justamente deixar isso de lado. Requer uma maturidade muito grande, requer uma sabedoria muito grande. Você, ao invés de recriminar o seu aluno por estar falando verdades em busca de reconhecimento, você tentar entender o lado dele e tentar resolver aquela situação. Sabe, eu sempre me considerei uma pessoa um pouco indiferente aos meus colegas, aos meus amigos, porque era muito difícil de encontrar uma pessoa que tinha uma mentalidade como a minha, nesse tipo. E não é engrandecimento, não. Porque, sabe, até às vezes era difícil encontrar adultos, professores que pensavam da mesma forma que eu, que tinha simpatia. E eu não sei se realmente é necessário. Talvez no mundo em que a gente vive, esse tipo de virtude não está sendo mais tão bem vista. Só talvez. Bem, eu gostaria de encerrar esse assunto por aqui, porque não aguento mais falar sobre isso. Foi um assunto que talvez tenha gerado muita toxicidade entre nós, alunos e professores, então eu prefiro, sabe, só esquecer. Eu realmente espero que lá na frente eu perceba que toda a situação foi apenas um mal entendido, que eu passe realmente a entender dos professores e que eu não carregue uma visão pejorativa deles. Que se algum dia eu encontrar eles na rua, que eu possa cumprimentar, que eu possa ir até apreço por eles, responsáveis por construir um futuro. Talvez responsável até mesmo por me tornar a pessoa que eu sou hoje. Assim, realmente espero que isso aconteça. Vou me sentir muito bem comigo mesmo se eu conseguir obter isso. Mas, bem, eu acho que é isso, gente. Agora talvez eu vá falar sobre alguns outros assuntos que eu gostaria. Pensei em alguns dias atrás. Então, até daqui a pouco.